Fala aí, seus cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futirinhas. Esse aqui vai ser vídeo no pelo, tá? Até porque precisa sair vídeo agora e eu não tive oportunidade de gravar durante o dia, cheguei em casa agora. E a gente vai conversar sobre seleção brasileira, tá? O próximo é o mercadinho da bola. Então, uma resumão aí do que tá acontecendo, né? Tá fechando as janelas e a gente pode fazer um resumo aí do mercado da bola. Nesse aqui é a seleção brasileira, porque eu já venho falando nos programas aí sobre como eu acho que a seleção vai jogar e como eu gostaria de jogar. Então aqui eu vou fazer meio que um resumo de como eu espero que jogue a seleção brasileira e do que eu gostaria de ver, tá? O Brasil vai enfrentar Paraguai e Equador, né? Ordem invertida, recebe o Equador no Couto Pereira e sai para enfrentar o Paraguai em Assunção, tá certo? A seleção brasileira tá se reunindo aí, a gente vai ter essa parada de data FIFA e a gente vai fazer um pormenor. Eu vou recapitular os convocados com vocês e depois eu faço o que eu espero que vá acontecer e o que eu queria que acontecesse, porque tem uma diferença nisso, tá? Só antes, vai aí no React do Futirinhas, se inscreve lá e tamo junto, beleza? Sobre a rifa, por enquanto esse fim de semana, tá? Qualquer coisa eu adio mais uma, mas acredito que esse fim de semana já vai dar pra fazer, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazer o resumo aí, né? Quem quiser participar da rifa, futirinhas.net, o link tá aí na descrição. Vamos para a recapitulação da convocação do Dorival Júnior com duas diferenças, tá? Para os convocados. Dois jogadores se machucaram, o Ian Couto e o Savinho. Foram convocados o William do Cruzeiro, que eu gostei muito, e o Lucas Moura do São Paulo para os lugares deles, tá? Então vamos lá, para a convocação. Os convocados são Alisson, Ederson e Bento como goleiros, tá? Os laterais, o Danilo, o William agora no lugar do Ian Couto, o Wendel e o Guilherme Arana. Na zaga a gente tem o Beraldo, o Marquinhos, o Militão e o Gabriel Magalhães. E no meio de campo temos André, Bruno Guimarães, João Gomes, Gerson, Paquetá, Rodrigo e agora o Lucas Moura, convocado no lugar do Savinho, tá? E no ataque, o Estevão, Luiz Henrique do Botafogo, Vini Júnior, Hendrick e Pedro. Esses são os convocados do Dorival Júnior para esses dois jogos, tá? Bom, o que eu acho que o Dorival vai fazer? Eu acho que ele vai tentar emular a mesma formação que ele colocou na Copa América, com o Rodrigo sendo um falso 9. O que colocaria o Savinho como titular, tá? Porém, com a contusão do Savinho e a convocação do Lucas, eu não sei se ele vai fazer o mesmo esquema, tá? Só que assim, técnicos de seleção brasileira, cara, geralmente quando eles convocam um cara que tava fora, que nem tava na convocação, eles acabam colocando o cara de titular. Eu não duvido nada que o Lucas seja titular na função que o Savinho seria, tá? Como ponta direita ali, meia direita. Então, o que eu acho que pode acontecer, eu vou dar uns panoramas aqui dentro do que eu acho que pode acontecer e depois eu vou pro que eu espero, que eu gostaria de ver, tá? Então, a gente vai para aquele 4-3-3 com o Rodrigo de falso 9, tá? O que não me agrada muito, porque eu acho que tira o melhor do que o Rodrigo pode oferecer, tá bom? Então, vamos lá. A Alisson vai ser o goleiro do Dorival Júnior. Se trocar, vai ser o Ederson. Acho muito difícil ele ir com o Bento. O lateral direito é o Danilo, que é o capitão dessa seleção brasileira, o que também não me agrada muito. A zaga é formada por Militão e Marquinhos e o Wendel como lateral esquerdo. Eu acho que essa é a linha defensiva do Dorival. O meio de campo vai ter o mesmo da Copa América: Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, esse sendo o meio de campo. E no ataque tem o Vinícius Júnior do lado esquerdo, Lucas Moura ou Luiz Henrique ou Estevão do lado direito. Eu acredito que vai ficar entre o Lucas Moura e o Luiz Henrique. Eu não acho que ele vai botar o Estevão de titular. Acho muito difícil disso acontecer, tá? E o Rodrigo como centroavante, falso 9. Eu não gosto muito disso, tá? Porque justamente tira muito o que o Rodrigo pode oferecer e você não tem uma referência ali na frente, tá? Nesse 4-3-3, que de novo não é o meu preferido, mas de acordo com a convocação aqui é o que mais se encaixa para o que o Dorival vai fazer. Eu, nesse 4-3-3, tá? Lembrando, eu iria de Bento no gol, tá? Seria o meu goleiro. Eu daria uma sequência pro Bento como titular da seleção brasileira. Até o próprio Ederson. Acho que o Alisson já teve todas as chances do mundo, né? E, assim, de longe, eu acho um ótimo goleiro. Já falei várias vezes. Inclusive, me chamam de puxa-saco dele. Mas eu acho que tá na hora de trocar o goleiro. Porque o Alisson tá marcado, né? Ele tá estigmatizado. Ele tá com aquela coisa de chamar gol e tal. E quando gruda isso, cara, é muito difícil de tirar. Tá? Na lateral direita, eu iria de William, tá bom? Eu não iria de Danilo. Porém, eu acho isso quase impossível de acontecer. Ainda mais com o corte do Ian Couto. Na zaga, manteria a mesma, Militão e Marquinhos, tá? Por mais que pessoas não gostem do Marquinhos, eu gosto. Acho ele muito bom zagueiro, mas se fosse para trocar, colocaria o Gabriel Magalhães, sim. Militão e Gabriel Magalhães como dupla de zaga, mas o Marquinhos não me desagrada.
E na lateral esquerda, obviamente, eu iria de Guilherme Arana. Eu não acho o Wendel de nível de seleção brasileira, tá? Meu meio de campo, lembrando que é o 4-3-3, tá? Bruno Guimarães, Gerson e Paquetá, meus três meias. Eu não sou muito fã do Paquetá na seleção brasileira, mas dentro do que tá real aqui, eu acho que é bem plausível, tá? Até um Lucas ali de meia, que é a função que ele tá fazendo no São Paulo, jogando como meia, tá? Mas Paquetá, ok? Bruno Guimarães, Gerson, não João Gomes, e Paquetá. Na frente, Rodrigo do lado direito, Vini Júnior do lado esquerdo e o Pedro como centroavante referência. No 4-3-3, para mim, é o ideal, tá? Essa formação. Mesmo que não seja o Gerson e seja o João Gomes, eu acho que para um 4-3-3 tende a se encaixar melhor as peças. Porque você deixa o Rodrigo do lado direito, por mais que ele jogue melhor do lado esquerdo, e ele prefira jogar do lado esquerdo, é onde ele se destaca no Real Madrid, jogando do lado direito, então beleza, é a função dele, ele vai jogar ali do lado direito, vai fechar para o meio, vai ter uma referência ali que é o Pedro. Tá? Então pro 4-3-3 do Dorival Júnior, eu iria com o Pedro de referência. Mexeria um pouco nas peças do que tirar o 9, tá? Eu acho que pode ser uma alternativa de jogo, se um jogo com a referência não está encaixado. Porém, você tendo o Pedro e o Endrick, é bom que você tenha essa referência no ataque, tá bom? Aí, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria muito de ver a seleção num 4-4-2, tá bom? Obviamente eu vou falar coisas diferentes aqui, mas eu gostaria de ver a seleção num 4-4-2, porque eu acho que é um jeito de jogar que o Brasil encaixou ao longo dos anos e deu muito certo. E o Brasil muito que abriu mão disso. A gente vê alguns clubes voltando um pouco para essa formação. Eu gosto de lembrar muito daquela formação do Flamengo de 2019, que era um 4-4-2, um 4-1-3-2 na verdade, mas é um 4-4-2, tá? Com dois volantes, o Gerson sendo um segundo volante ali que ia muito ao ataque, dois meias, né? Fechando para o meio, e dois atacantes trocando ali a referência, né? Geralmente o Bruno Henrique e o Gabigol trocando a referência. O Gabigol mais como 9, mas também se movimentando bastante. Eu gosto mais desse estilo de jogo. O Dorival Júnior também no Flamengo encaixou muito bem isso com o Pedro e o Gabigol como dupla de ataque. O Gabigol saindo bem mais que o Pedro ficando mais lá como 9 mesmo, como referência, mas também tendo liberdades para se movimentar. Então o próprio Dorival já fez isso. Então eu acho que era um caminho interessante, né? Sem ter um ponta, mas não acho que isso vai acontecer na seleção brasileira. Porém, indo para um 4-4-2, Bento no gol, tá? Aí é eu escalando, eu sendo o Dorival. O William do lateral direito, Militão, Marquinhos, com o Marquinhos sendo o capitão agora, né? E o Arana do lateral esquerdo. No meio de campo, 4 nomes: Bruno Guimarães, Gerson como os dois volantes, a mesma formação daquele Flamengo de 2019, pra você ter ideia. O Bruno Guimarães aqui seria a espécie de William Arão desse time, tá? O Mauro Silva na seleção de 94, que usava o mesmo esquema. O Gerson fazendo a função que ele fazia naquele Flamengo, tá? E na função do Dunga na seleção de 94. Do lado direito eu colocaria o Lucas, tá? O Lucas como meia direita, tá? Fazendo a função que era do Everton Ribeiro no Flamengo de 2019, de 2022 também do Dorival Júnior, ou do Mazinho em 94. Do lado esquerdo, aí eu ficaria na dúvida entre o Paquetá e o Rodrigo para ser esse meia. A tendência é que eu fosse de Paquetá para ser a meia ali, tá? Pro meia, porque a gente precisa desse cara do passe. O Paquetá, nesses jogadores aqui, é quem mais tem esse tipo de passe. Tá, então eu iria pro Paquetá sendo meia esquerda. E na dupla de ataque, o Vinícius Júnior e o Pedro, o Vinícius Júnior e o Endrick, tá? Esse é um 4-4-2, tendo essa troca entre os dois atacantes. Eu acho que poderia até encaixar com o Rodrigo de meia esquerda, né? Jogando perto do Vinícius Júnior ali, sem bater cabeça, aí eu acho que ia ser complicado de encaixar, mas com o Paquetá do lado esquerdo e o Vinícius Júnior como segundo atacante, a função que o Bruno Henrique fazia naquele Flamengo de 2019, ou o Bebeto fazia na seleção de 94, eu acho que pode até encaixar. Eu acho que pode ser um sistema que se encaixe, tá? Então, olhando para a parte tática. Aí, fiz uma possibilidade de 3-5-2, olhando para a seleção de 2002, a seleção do Felipão, tá? Goleiro mesmo, Bento no gol. Aí os três zagueiros. O que eu pensei? Falei, bom, a gente precisa de zagueiros construtores para saírem pro jogo, né? Então, em vez de colocar o Gabriel Magalhães, que também tem boa saída de jogo, eu colocaria o Beraldo do lado esquerdo. Então você teria o Militão do lado direito, que também joga de lateral direito, se precisar, e do lado esquerdo o Beraldo, que também joga de lateral esquerdo se precisar. Com o Marquinhos sendo o zagueiro do meio, né? O zagueiro da sobra. Então você teria 3 zagueiros, 2 que jogam de laterais também, se precisar. Então, Militão do lado direito,
Beraldo do lado esquerdo, Marquinhos no meio. Marquinhos, capitão do time, tá? Então, esse encaixe para um 3-5-2 eu acho válido, tá bom? Indo para o meio de campo, são 5 nomes. Obviamente, nas alas, a gente tem que ter 2 laterais. Se o cara for muito ousado, né? O que eu não acho que é o caso do Dorival Júnior. Aí você pode até colocar de um lado um cara que seja mais atacante do que marcador. Então, por exemplo, do lado direito, eu não vou botar o William, vou botar o Rodrigo, né? Eu vou botar o Lucas de ser esse ala direito. Porém, eu acho que ter um ala que faça o trabalho defensivo também é importante. Então, nas alas, o William e o Arana, tá? E no meio de campo, os três: o Bruno Guimarães, o Gerson e o Paquetá, né? Ou trocando, Gerson pelo Paquetá recuado, o Lucas no lugar do Paquetá à frente como meia principal, ou o Rodrigo mesmo, tá? Mas assim, Bruno Guimarães, Gerson e Paquetá como os três no meio de campo, e a dupla de ataque, o Vinícius Júnior e o Pedro mesmo. Então você tem possibilidade de jogo, de encaixe, tanto pro 4-3-3 que o Dorival Júnior provavelmente vai utilizar. Eu tenho 99% de certeza que é esse esquema que ele vai utilizar. Eu só torço para que ele coloque o Pedro de referência em relação a jogar com o falso 9 do Rodrigo, embora eu ache que o Dorival vai escolher para jogar com o falso 9, mas que a contusão do Savinho possa ter mudado um pouco isso na cabeça dele, porque se tivesse com o Savinho disponível, ele ia jogar com esse sistema que ele jogou na Copa América: Rodrigo de falso 9, Savinho do lado e Vinícius do outro. Porém, com a contusão do Savinho, eu acho que ele abre essa possibilidade de ter o Pedro lá, Rodrigo na direita e Vinícius na esquerda. Eu torço para que ele vá para esse lado, né, com a referência jogando de 9 ali. Pode não encaixar, tá? Porque é de jogo. Mas num 4-3-3 encaixa o estilo de jogo. Num 4-4-2 eu acho que é super possível, embora eu ache que ele não vai utilizar. E um 3-5-2 eu acho que também dá para ser feito. Então assim, você tem com o mesmo elenco possibilidades de tática que você pode utilizar dependendo de como o jogo se desenrole. Às vezes sem precisar mudar as peças, mudando só as posições deles no campo. Então eu acho que o Brasil oferece para o Dorival Júnior, a seleção brasileira, os jogadores da seleção, eles oferecem para o Dorival Júnior possibilidades de esquemas táticos que podem ser utilizados durante um jogo. Você não precisa assim, bom, a gente começou no 4-3-3, não está encaixado, vamos remanejar os próprios jogadores dentro de campo para que a gente consiga ir para um outro sistema tático, né? E trabalhar isso ao longo dos dias, né? Eu acho que o Dorival vai ter até dias aí para poder fazer um trabalho em cima disso. É esperar para ver. Acho que o Brasil vence os 2 jogos, tá? Mas eu acho que não vai ser fácil, não. Se derrapar, meu irmão, a situação vai ficar bem complicada para a seleção brasileira, tá? Mas eu quero te ouvir, eu quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários o que você acha, se você concorda com o meu ponto de vista ou não, ou o desenho tático que você gostaria de ver na seleção brasileira e como você usaria, tá? Lembrando, gente, eu tô usando os nomes dos jogadores convocados, eu não tô convocando uma seleção ou os jogadores que eu gostaria. Vocês sabem muito bem que os meus 2 meias seriam o Andreas Pereira e o Matheus Pereira, seriam os meus dois escolhidos, e não o Paquetá, não levaria o Paquetá nesse momento. Então, para deixar claro, porque tem gente que vai falar, pô, montou e nem colocou o Matheus Pereira ou o Andreas e tal, como se, tô só olhando para a seleção que o Dorival convocou, olhando para esses 2 jogos e vendo alternativas dentro desse elenco, tá bom? Diz sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo